iniciar o trabalho esta manhã, de domingo, né? Mais uma vez, na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração para dar início à nossa escola. Senhor nosso Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, em Tua presença nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais a Tua palavra e que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, nos dando sabedoria, Senhor, Deus, para fazer aquilo que for ensinado aqui nesta manhã. Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, o que nós precisamos. Ó Deus, Tu sabes, Jesus, o que nós necessitamos, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, a Tua palavra será ensinada e nos ajuda, Senhor, a guardar e a ser praticante também dela. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe. Nós vamos dar o estudo, né? Vamos aprender hoje o estudo de número 10. O estudo de número 10. Ele é um estudo especial. Não está... O de Jonas já foi acabado, né? Já acabou o de Jonas. Então nós temos dois estudos especiais, que é o estudo 1, vai e prega a grande cidade de Nínive, e o estudo de número 11, o dia dos pais, já dei, né? Já ficou para trás, já foi ministrado. Então nós vamos aprender hoje, vai e prega a grande cidade de Nínive, é o tema do nosso estudo especial. O texto áureo, ele diz assim: então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Aqui no livro, né, de Isaías está relatando esta palavra. Então enviei, ouvi a voz do Senhor. Aqui esse profeta, ele estava ouvindo a voz do Senhor. Para quê? Que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem o Senhor há de enviar as nações para pregar a palavra? A quem o Senhor vai enviar a nossa cidade, aos nossos vizinhos, né, aos moradores da nossa cidade? A quem? Quem é que o Senhor vai enviar? Eu sei que Deus enviará ser humano, pessoas terrestres, né? Pessoa que nem eu, que nem você, que estamos procurando obedecer à palavra de Deus. Lembrando os irmãos que os anjos do Senhor, eles têm até vontade de vir aqui anunciar o Evangelho, mas não foi dado a ele, né? Foi dado para nós essa missão, essa missão. Para eles, se eles viessem, irmãos, pregariam a palavra, mas Deus não quis assim. Deus não quer assim. Anjos são aqueles que nos acompanham para nos acompanhar, nos ajudar, nos auxiliar, nos proteger contra as forças demoníacas, né? Que habitam nas regiões celestes. Agora essa missão de pregar a palavra, vai e prega a grande cidade de Nínive, foi dada essa missão para Jonas, ir e pregar. Deus poderia muito bem pegar uma outra pessoa, capacitar uma outra pessoa e mandar, mas Deus queria que Jonas fosse pregar a palavra. Deus poderia muito bem fazer outro João, fazer outro Giovanni, outro Silvano,
para poder pregar, mas Ele quer é nós que estamos aqui. É nós, irmãos. O problema muitas vezes é que a gente fica escorando um no outro. Só vai se o outro for, né? Só se o outro for. Jesus, irmãos, Ele veio a esse mundo. Você acha que Jesus veio com a multidão de anjos para protegê-lo aqui? Acho que Jesus veio a esse mundo para poder fazer a obra aqui, com muitas, né, do seu lado. O que a Bíblia diz que Jesus veio, Jesus foi rejeitado, ninguém queria a sua palavra, os discípulos, para se converter, teve que, né, Jesus teve que chamar muita atenção deles, para eles se converter, para eles aprender a palavra. Jesus veio a esse mundo só, sozinho, para pregar a palavra. E às vezes eu e você queremos, não, se fulano não for, eu não vou. Isso aí é o pastor que tem que fazer, é só os obreiros que tem que fazer. A missão não é só para os pastores, a missão não é só para os obreiros, a missão é para a igreja. O pastor, ele vai cuidar das ovelhas, porque ovelha gera ovelha, tá? Ovelha gera ovelha, o pastor cuida das ovelhas, arrebanha as ovelhas, ajunta as ovelhas. O desejo de Jesus para nós é que nós façamos o que? Discípulos. Esse é o desejo de Jesus, que pregamos a palavra e façamos discípulos. Ide e fazei discípulos de todos. Então, aquelas pessoas que receberem a palavra de Deus, aquela palavra que você pregar a palavra de Deus para ela, ela vai aceitar. E a missão é fazer discípulo dela, é pregar a palavra para ela, ensinar ela como ser um crente, como ser uma pessoa que prega a palavra, andar em santidade, em obediência à palavra do Senhor. E a quem o Senhor vai enviar? É cada um de nós que estamos aqui. E essa missão, Jesus já determinou ela para ir. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todas as nações. Jesus já determinou, irmãos. E o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Será que é só com o apóstolo Paulo? Ai de mim, ai de você, se não anunciar o evangelho do Senhor. O problema é que nós, às vezes, levamos as coisas como se fossem as coisas natural. E isso não pode acontecer. A gente conforma com a situação do jeito que está. E quando se conforma, a pessoa fica sem força para poder levantar e caminhar e anunciar a palavra. Precisa de quê? Não é esperar eu avivar você, não é esperar o pastor avivar você. Você tem que sentir, você é livre, você é uma pessoa, é capaz de fazer isso. Se for esperar eu te motivar, o pastor te motivar, um irmão motivar você, porque tem hora que a gente precisa também de uma motivação. Só, irmãos, que nós é que temos que levantar e pregar a palavra do Senhor. Ir pregar a palavra. Quantos a gente tem anunciado, tem pregado a palavra de Deus? Às vezes a gente quer pregar aqui na igreja, cantar aqui na igreja,
falar aqui na igreja, irmãos. E as pessoas que estão morrendo não é aqui na igreja, é lá fora. É lá fora. Nós temos que ter aquela determinação. Se estou na igreja, eu prego a palavra. Se me der a oportunidade, eu prego a palavra. Se der a oportunidade de cantar, eu canto. Se não der, não tem nada não. O importante é fazer a obra do Senhor, seja aqui ou na rua, irmãos. Agora a gente quer fazer aqui, onde estamos cercados entre quatro paredes. Cercado entre quatro paredes. Ninguém está vendo, a não ser os irmãos que são já acostumados em ouvir a gente errar, a gente acertar. É muito fácil a gente pregar aqui. Aqui, se eu errar, o pastor me perdoa, os irmãos me perdoam. Se eu falar errado, os irmãos me perdoam. Agora lá fora, muita gente vai criticar. E o que nós temos que fazer? Brigar com eles? Não é brigar com eles, não é discutir com eles. A Bíblia não foi feita para a gente discutir, para brigar. A Bíblia foi feita para a gente ensinar as pessoas a entrar no reino dos céus. É tão bom quando você abre a Bíblia para ler para alguém. Irmãos, não tem coisa assim para emocionar mais a gente do que isso. As pessoas se levantam, reverenciam. Pode estar uma bagunça, mas quando você fala, vamos ler a palavra do Senhor, eu gostaria da atenção de todo mundo. Irmãos, é como se você jogasse água, né? É como, irmãos, jogasse água no fogo, quando, né, a gente apagar o fogo. As pessoas se reverenciam a palavra de Deus. E é muito bom, irmãos, as pessoas reverenciar a palavra do Senhor. Porque é da palavra que as pessoas vão ter a vida eterna. É ela que nos ensina a ter a vida eterna. Então, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. A quem enviarei? O Senhor. Então ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? Ô Isaías, a quem que eu vou enviar? Você pode me apontar alguém aí capaz de anunciar o Evangelho, Isaías? Pode me apontar aí, pastor, quem é capaz de fazer isso? Não. Isaías falou: eis-me aqui, envia-me. Envia-me. Então, com isso aqui, a gente aprende que nós não podemos esperar ou somente enviar. Eu devo ir, eu devo ficar na presença do Senhor e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Não tem outro para ir? Então eu vou. Não tem ninguém para me acompanhar? Então eu vou. Não tem ninguém para me dar força para estar do meu lado, porque quanto mais gente, mais força a gente tem. Não tem? Não. Então vai só. Jesus falou para ir de dois. Mas quem é o outro que não quer ir com você? Se for esperar pelo outro, às vezes o outro quer te dar uma rasteira. Mas Jesus falou: vai de dois. Naquela época, irmãos, Jesus falou para os discípulos de dois. E agora, pastor, o que está acontecendo? Ninguém quer ir comigo. Examina você, como é que está as suas condições diante de Deus? O problema é que hoje nós somos barrados. Nós não podemos ir só, porque as coisas estão difíceis, perigosas. Como que vou evangelizar numa casa de uma mulher solteira? Nós temos que primeiro fazer o quê? Ver se o marido está, se a família está, para poder a gente chegar e evangelizar. O grande segredo é perguntar se tem alguém na casa de maior de idade.
sim, irmãos, anunciar o Evangelho. Porque enquanto eu e você estiver esperando os outros querer fazer, eu não vou fazer nunca. Você não vai fazer. Por quê? Eu estou ocupado com o meu trabalho, eu tenho hora para chegar, eu tenho hora para deitar, eu tenho hora para levantar, e às vezes eu não tenho hora para servir e fazer evangelizar a palavra do Senhor para as pessoas. Tem hora para tudo, irmãos, mas para evangelizar é uma coisa difícil demais. A gente coloca isso no coração, é difícil. Mas a palavra de Deus, irmãos, se você quer sentir, quer ser usado, quer aprender, pastor, mas eu não sei evangelizar. Por que não sabe evangelizar? A Bíblia está em nossas mãos. Nós ensinamos irmãos a evangelizar, ensinamos irmãos a pregar a palavra. O pastor dá a oportunidade para os irmãos aprender aqui. Por que não sabe? Como é que eu vou pregar? Eu não sei pregar. Se fosse eu que te desse palavra, colocar as palavras na sua cabeça para você decorar, ia ficar difícil. Mas a Bíblia falou que é o Espírito Santo que vai colocar a palavra em nossa boca. Basta que abrir a nossa boca, falar da Bíblia Sagrada, e Deus vai orientar, Deus vai nos capacitar. Irmãos, eu sou pastor e tenho muito tempo de crente, uns 20 e tantos anos. Você acha que também não tem dificuldade? A dificuldade é até quando eu quero, tá? Até quando eu não dou oportunidade para o Senhor falar. Mas quando eu abro a Bíblia, começo a falar, aí pronto, irmãos. O Senhor nos capacita naquele momento, o Espírito Santo nos capacita, nos dá a palavra, nosso coração fica cheio. Tem hora que você acaba a mensagem, você para assim, né? Vai embora para sua casa. Se você lembrar, é pouca coisa. Então Deus, irmãos, é fiel, irmãos. Deus é fiel com os seus filhinhos. A leitura em classe está registrada em Mateus 28, 16 a seguir, até o 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus lhe tinha designado, que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Porventura, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha aqui, irmãos, o versículo aqui: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O último versículo, lá no final: estou convosco até a consumação dos séculos. Então não precisa de ter medo, porque quem está conosco é o Senhor Jesus. Ele está nos acompanhando, nos auxiliando, o Espírito Santo está conosco, irmãos. Eu estou convosco. Jesus, quando foi, ele disse que enviaria um outro Consolador. E quando nós, irmãos, não dá conta, não, pastor, não dou conta, o que Jesus falou? Esperai até que vocês estejam revestidos. E quando o povo desceram, foram revestidos do poder, saíram o quê? Evangelizando. Receber o Espírito Santo na vida
receber o Espírito Santo, irmãos. É por isso que é importante buscar o Espírito Santo, para que Ele possa capacitar, nos encoraja, o Espírito Santo nos encoraja. Às vezes nos falta força, e encorajando a gente levanta e vai. O que já foi ensinado? Tem coisas, irmãos, que acontecem à nossa volta, nós pedimos oportunidade para pregar a palavra, para ensinar as pessoas, e Deus cria meios para poder a gente ter essa oportunidade de anunciar o Evangelho. Quando queremos uma bênção grande, Deus cria meios para a gente alcançar. O Senhor dá-nos oportunidade. A gente, quando está morrendo numa cama, a gente fala: Senhor, Pai, quando eu levantar dessa cama, eu vou fazer a tua obra. Senhor, quando eu receber algo, que eu estou depositando em suas mãos, eu vou fazer a sua obra. E tem muitos que fizeram assim, estão fazendo a obra do Senhor, mas tem muitos que não estão fazendo, irmãos. Tem muitos que não estão fazendo. Então lembra, cada um que está aqui, quando prometer para o Senhor alguma coisa, cumpre. Vamos cumprir. Então vai ter muito o quê? Pessoas, através do texto que nós estamos vendo aqui, vai ter pessoas, assim como duvidaram de Jesus, vão duvidar de vocês também, vão perseguir vocês também, tá? Se foi assim com Jesus, não vai ser diferente conosco não, tá? A introdução, irmãos, vamos ler abaixo. Sim, Ele está vivo. O cristianismo, deixa um pedacinho da introdução para trás aí. Vamos lá, sim, Ele está vivo. O cristianismo não é uma mera religião a mais no mundo. Cristo não é somente um iluminado, profeta de Deus. Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus senão por Cristo. Cristo, o único meio do homem ter acesso a Deus. Jesus, você precisa ensinar, nós ensinamos, estamos aprendendo, e Jesus é a única pessoa que faz você ter acesso a Deus. Tá? Jesus é a única pessoa. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele falou. Então, quer ir até Deus, precisa passar por Jesus, precisa aceitar Jesus, precisa obedecer a palavra do Senhor Jesus para chegar até Deus. E isso, irmãos, não é porque eu estou aqui ensinando os irmãos, não. Os irmãos já sabem. Isso é para falar para as pessoas lá fora, tá? É para os irmãos que estão vendo aqui e falar para as pessoas lá fora. Seria muito bem se a minha missão fosse aqui, só ensinar os irmãos. Seria muito bom. Mas não, tanto eu como você, nós temos a mesma missão. Em Mateus, no capítulo 28 que nós lemos aqui, encerra o Evangelho de forma magistral, dizendo, trazendo a nós três grandes verdades. Uma grande declaração foi, diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. E Jesus capacita quem Ele quer. Tá? Jesus envia quem Ele quer. E Ele já quis enviar você. Então você é capaz de fazer isso. Ele já falou: ide. Tá? Ide, esse ide, irmão, não é escolhendo uma pessoa, duas, não. Ele falou: ide. Tá? A
Assim como você se tornou um discípulo, fazei discípulo também de outras pessoas. Ide a todas as pessoas, a todas as nações. Ele confiou isso a nós. Ele não escolheu no dedo, não. Ele nem sabia, ou sabia? Deus sabe todas as coisas. Pastor, mas eu nem existia. Mas ele sabia, irmãos, que um dia você ia existir. Porque Deus é Deus, Deus sabe tudo. E eu é que não sei nada, de nada, né? Então ele já enviou, nós como conhecedor da palavra, já nos enviou para pregar às pessoas. A letra B, uma grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então Jesus ensinou os discípulos, pediu para que os discípulos fossem, os discípulos pregaram a palavra, defenderam a palavra do Senhor, a palavra de Deus chegou até nós, e a mesma palavra está aqui na palavra, na Bíblia, é a mesma. Ele fez discípulos de nós, através da palavra que deixou escrito. Muitos vieram pregando, fizeram de nós discípulos, e agora? Vamos encerrar por aqui? Não. Fazer discípulos de outras também, de outras pessoas. Letra C, uma grande promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Foi Jesus quem falou isso aqui. Eu estou convosco até a consumação do século. Então, quando você passar ou a estar sofrendo por amor a Cristo, lembre-se que você não está só. Jesus está com você. Jesus está do seu lado, te ajudando, te amparando. Ele falou: estou convosco até a consumação do século. Ninguém vai tirar Jesus de perto de você. Ninguém tem essa capacidade de tirar Jesus de perto de você. Às vezes tira você de perto de mim, eu de perto de você, mas Jesus ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém vai fazer a cabeça de Jesus. Ninguém. A cabeça de Jesus já é feita. Ele é a principal. Jesus está comigo, Jesus está com você todos os dias. Alguém chega e faz a cabeça do seu amigo. Larga esse camarada, não anda com ele não, ele não presta, ele não vale nada. Mas Jesus, e acaba que você concorda, você vai e sai, vai afastando, e quando é pé, deixa o outro sozinho. A nossa amizade acabou. Acaba a nossa amizade. Mas Jesus continua. Jesus nos ampara, Jesus nos ensina, e Jesus falou: eu estou convosco até a consumação do século. Então esse, ninguém tira de você, a não ser que você quer que ele saia de perto. Mas ninguém tira, ninguém tem capacidade para isso. Se ele está vivo, expressou de forma direta e objetiva seu desejo, evangelismo e discipulado. O desejo dele é que nós evangelizamos e fazemos discípulos. Então, o pastor Gideon, ele falou: irmão, eu errei, ele falou, tinha colocado 2015, não é 2015, 2016. Ele consertou, ele pediu para que consertasse, tá? É 2016. 2016 é ano de guardar a palavra, agradar o coração de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, nosso Salvador, tá? Ano de 2016, ano de agradar o coração de nosso Senhor e Salvador. 2016 é ano de salvação. E lembrando, nas outras lições, eu
Ensinei aos irmãos, aqui, através dos estudos, passei dos irmãos, que esse seria um ano diferente, um ano de evangelismo, um ano de pregação, um ano de conquista, um ano diferente. Foi ensinado aqui. Tá? Aí nós temos que parar, irmãos, olhar e ver o que aconteceu de diferente. O ano está acabando. Falta quantos meses para acabar o ano? Nós estamos em que? Setembro? Outubro, novembro, dezembro. Falta 3 meses para acabar. O que nós estamos vendo de diferente? Quantas pessoas a gente já ganhou para Jesus? Pastor, não ganhei ninguém não, mas eu preguei a palavra. Se não ganhei, pastor, às vezes não está aqui, está em outra igreja. Bom, se tiver lá, tá bom. Agora, se não tiver lá, porque você não evangelizou, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não for. Isso aqui, irmão, não traz medo, não é para pôr medo nos irmãos, não, é que está na Bíblia. O apóstolo Paulo falou, ai de mim se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, está na Bíblia. Ele não veio colocando medo, não, irmãos. Não estou aqui para colocar medo em ninguém. Jesus que nos ensinou, o apóstolo Paulo nos ensinou para ir pregar o evangelho. Não há discípulos, não há desculpas possíveis. Após um texto como este de Mateus, não há mais desculpas possíveis de serem dadas. Estou em 2016 e já não cola nenhuma argumentação contrária. Temos que nos envolver a salvação de almas, evangelismo e discipulado. Queria evangelizar, mas não tenho tempo. Por que nós não temos tempo? Queria evangelizar, mas não tenho tempo. Aqui, irmão, o pastor Gideone pediu para que eu dividisse em 5 grupos, para poder ser discutido aqui entre os irmãos. Cada grupo ficasse com a primeira parte. Queria evangelizar, mas não tenho tempo. E o outro queria evangelizar, mas não sei como. E o outro queria evangelizar, mas tenho vergonha. Queria evangelizar, mas tenho medo. Eu evangelizar é função dos pastores e obreiros, né? Seria para dividir, né? Seria para dividir. Tem como dividir? Né? Para poder depois alguém viesse aqui e falasse um pouquinho. Cada uma dessa aqui iria falar a respeito dessas palavras, né? Hoje, porque nós temos poucas pessoas. Tem como, pastor? Né? Então tinha que ser o quê? No máximo 5 grupos, né? Para poder a gente estar fazendo. Mas de acordo com o que está aqui, eu vou tentar passar para os irmãos. Porque essa lição aqui, ela já foi dada anterior. Aqui seria para os irmãos pegar esse trecho, né? Queria evangelizar, mas não tenho tempo. Então, como nós temos poucas pessoas, vou procurar aqui passar para os irmãos. Seria tão bom, mas as coisas não é do jeito que eu quero, às vezes não é do jeito que o pastor quer. Às vezes nós estamos aqui sempre pedindo, né, para que os irmãos participem da escola dominical, mas não é sempre como Deus quer, né? É como as pessoas querem. Então, fazer o quê? Queria evangelizar, mas não tenho tempo. Em Efésios 5, versículo 15 ao 16, está escrito: portanto, vede diligentemente
como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós temos que ter uma visão de águia, visão do Espírito Santo. A águia está lá em cima, ela vê tudo aqui embaixo. Nós temos que ter visão do Espírito Santo. Tá? Visão do Espírito Santo, orientação do Espírito Santo, capacidade do Espírito Santo. Ele tem que estar presente em todas as horas. E com ele e com isso, nós vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. Às vezes você está com alguém, você fica procurando o que eu vou falar de Jesus, né? Que texto que eu vou. Às vezes a gente não decora a Bíblia, não lê a Bíblia, não decora. Aí vai ficar difícil mesmo. O Espírito Santo vai nos ajudar, nos capacitar aquilo que a gente estudou. Se você não estudar para fazer uma prova, não adianta você arrancar o couro do joelho, não. Tá? Você tem que estudar. É matemática? Tem que estudar, tem que aprender as regras. Tá? Português tem regra. Tudo que você vai fazer tem regra. Tem que estudar. Como você vai prestar um vestibular e passar a fazer uma faculdade se não estudou? Então tudo tem regra. Nós temos que ser capacitados, ter orientação de Deus, né? Estudar a Bíblia para ser capaz. Tá? Então, aproveitando a oportunidade que o Senhor nos dá, então pregue para as pessoas que estão do seu lado. Prega para ela, convida para vir para a igreja. Às vezes você fica com medo, eu fico com medo. Não, irmão, vai lá na igreja. Só isso que a gente fala. Vai lá na nossa igreja, está lá na rua Bernardo Saião, aquela igreja lá, nós está construindo um muro. Vai lá. Isso não é evangelizar, não. Evangelizar é você falar, vai lá que Jesus vai fazer uma obra na sua vida, Jesus vai transformar a sua vida. Você não está mentindo, não, irmão. Você está profetizando na vida da pessoa, porque é Jesus quem faz, não é você, não. Vai lá, se você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, Jesus vai mudar a sua história, Jesus vai mudar o quadro da sua vida, Jesus vai abençoar a sua família, porque é assim, irmãos. Ou não? Os irmãos vivem perrengados, doentes, incapacitados. Jesus salvou a minha família, Jesus salva a sua família também. Jesus me mandou evangelizar você, Jesus mandou também você evangelizar as outras pessoas. E assim vai, irmãos, pouco a pouco. Não é tudo, a gente quer passar tudo. E acaba que a gente passa com 5 minutos que a gente sabe, né? Aí ficamos procurando, ficar sem palavra. Então fala de Jesus. Jesus é muito bom, irmãos. Jesus é bom. Recomendamos a uma única pergunta: se todos os dias olharmos para um programa, isso aqui foi ensinado, viu, irmãos? Na lição anterior, nas lições bem antes, nas outras revistas. Recomendamos, não respondamos a uma única pergunta: se todos os dias olharmos para olharmos um programa de televisão que nos agrade, filme, jornal, documentário, novela, etc., que tem outras coisas, computadores, tem muitas coisas, celular, que é o que é o dia inteiro, como é que é? WhatsApp, né? Então, vamos aqui, e outras coisas, videogame e tal, tem muitas coisas, irmãos, que a gente ocupa o tempo todinho. E não é só 1 hora, nem meia hora, nem 45 minutos, não. E 45 minutos não dá para a gente jogar um jogo, não. Nem quando o trem é bom mesmo. E somente um programa ficaremos, em média, na frente da televisão, 45 minutos, somente um programa. 45 minutos. Pense, por semana, e não estamos calculando o domingo, que é um dia que você vai descansar na sua casa, com a sua família. Deveria ser com a sua família mesmo, não é abandonar a família.
é servir o Senhor também nos domingos, né? Às vezes nós abandonamos a família, abandonamos a igreja e vamos para outro lugar, aí depois nós voltamos. Eu não tenho tempo, pastor, estou muito corrido, não tem tempo. Aí vamos aqui, pense por semana, e não estamos calculando domingo, dia em que provavelmente estamos em família, descansando. Perdemos 4 horas e 30 minutos. Por mês, perdemos 19 horas e 30 minutos. Quase um dia inteiro. Assim, por anos, perdemos o que equivale 9 dias e 18 horas, é isso, né? 9 dias e 18 horas, de acordo com um cálculo aqui do escritor. Perdemos, pois a maioria dos programas, pois a maioria dos programas de televisão não traz edificação para a vida de um cristão. 9 dias e 18 horas por ano, se assistirmos um único programa de televisão, de somente 45 minutos, e por semana, e não temos tempo de pregar o Evangelho. Terminou aí perguntando, e não temos tempo de pregar o Evangelho. O problema será que é somente 45 minutos de nosso dia que ficamos na frente da televisão? Só um filme que você for assistir é 1h30, tem filme de 2 horas, 2 horas e tanto, o Titanic, né? 2 horas e tanto, e a gente fica ali, vidrado, não queremos perder nada. E os filmes é 1 hora, 1h30, 1h20. Agora eu vou e posto uma mensagem que nem essa aqui, de 1h12, 1h10, meu Deus, não tem tempo para assistir de jeito nenhum. É doído assistir e ver o pastor João falar 1 hora na frente do computador. Porque é computador, né? No celular, trem demais. Agora, assistir um filme, rapidão passa. Espera aí. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando a gente olha para fora assim, nossa, vou banhar que eu já estou atrasado para o culto. Estou atrasado para o culto. Não vai acabar aqui, um pouquinho. Pastor, tem jeito de eu ir no culto ou não, pastor? Tem visita em casa. Não tem como eu ir, pastor. Deu umas coisas erradas para mim aqui. Irmãos, tem gente para tudo, irmão. O filme tirou o seu tempo. Mas vamos lá, o pastor, irmão, vamos orar por fulano de tal que não pôde vir na igreja hoje porque aconteceu uma coisa, né? Não teve jeito. Aí veio o pastor, coitado, inocentemente para a igreja. O irmão mentiu para ele, ele vai e mente para a igreja. Você está pensando, nós estamos pensando que isso vai ficar desse jeito aqui? Vai não, irmãos. Jesus está vendo tudo. E é maravilhoso saber que Jesus está vendo tudo. Porque Ele falou: eu estou convosco até a consumação do século. Jesus está comigo, Jesus está com você. Tá? Até a consumação do século. Amém? Recente pesquisa afirmou que o brasileiro investe nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, mensagem, tem muitos que falam aí, etc.,
no mínimo 1h30 por dia. Será que ao menos nós cristãos usamos 10 minutos para o Evangelho? Quanto tempo perdido? Às vezes a gente está no Face lá, tem uma mensagem, compartilha. Ou também lá tem espaço para você escrever algo maravilhoso para as pessoas, né? Escrever lá uma mensagem. Tem muitas pessoas que não gostam de ler, mas posta falando, que as pessoas vão ouvir. Escreve 10 minutos, 5 minutos falando, 10 minutos para a pessoa ler. Quanto tempo perdido, irmãos, nós temos, né? Nós temos perdido. Amados, o tempo que faz somos nós. Se desejarmos cumprir o desejo do nosso coração, do nosso Salvador, coração do nosso Salvador, será que não poderíamos entregar a Ele, no mínimo, 1 ou 2 horas por semana para o evangelismo e discipulado? Então aqui é o que queria evangelizar, mas não tenho tempo. Só para a gente refletir. Agora entra outra questão. Queria evangelizar, mas não sei como fazer, né? Provavelmente eu deixei um pedacinho aí, mas provavelmente eu sei como fazer. Atos 1:8. O Senhor Jesus falou: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda Samaria, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aí, espera o Espírito Santo, o Espírito Santo te capacita, e você vai ser o que? Testemunha de Jesus. Vai testemunhar daquilo que você ouviu. Foram as instruções específicas. Aguardem o Espírito Santo após testemunha. Veja a pregação do Evangelho. Começa com testemunho. Nós somente precisamos falar do que Deus fez. A testemunha fala do que viu, do que ouviu, do que acompanhou pessoalmente. Testemunhar de Cristo é contar para os outros o que Deus fez, o que Ele realizou por nós. Não podemos nos esquecer que não precisamos convencer ninguém. Tal trabalho é do Espírito Santo. Então não precisa eu obrigar e convencer a pessoa a aceitar, obrigar ela a ouvir aquilo, aceitar aquilo, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do erro. Mas que você tem que pregar, você tem que ensinar. A quem enviarei? Vocês. Amados, quando encontramos um bom médico, vemos alguém precisando, né, ou precisar de algo, de alguma coisa, né, não falamos do mesmo, inclusive fornecemos o telefone para o contato do médico. Quando encontramos um bom marceneiro, nós informamos que aquele marceneiro, ele é bom, ele é trabalhador, ele faz as coisas boas, né? Vemos algum colega de trabalho necessitando, não damos referência dele? Será correto deixar a alma de alguém na perdição, no sofrimento, na angústia, e não falarmos de Cristo e do que Ele fez por nós? Será que é correto, né, deixar alguém em sofrimento, sendo que você recebeu muitas coisas do Senhor? Você vai simplesmente falar aquilo que o Senhor realizou na sua vida, vai testemunhar do que Ele é, do que Ele pode fazer, e
vai deixar a pessoa morrendo ou morrer sem salvação? Queria evangelizar, mas tenho vergonha. Paulo, em duas passagens significativas, assim diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo quer dizer então que ele não tinha vergonha do Evangelho. Então eu e você não podemos ter vergonha. Seguir o quê? O exemplo de Paulo. Paulo falou: sede meus imitadores. Então, quando ele fala, olha, não tenha vergonha de evangelizar, de pregar a palavra, está falando assim, irmão. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe, o qual destruiu, é isso mesmo? Destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo, mestre e mestre. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ele vem falando aqui, o escritor, o comentário dele. Ao que parece aqui, é que Timóteo estava tendo vergonha de Paulo, do que Paulo falava, do que Paulo pregava. O que parece, Timóteo estava envergonhado em razão da prisão que Paulo sofrera. Paulo estava preso e Paulo pregava que Jesus libertava, que Jesus tirava da prisão. Agora vem Timóteo vendo Paulo preso, e aqui, segundo o que parece, ele estava com vergonha do que estava acontecendo. Mas o apóstolo, amorosamente, faz seu filho na fé entender que o Evangelho não deve nos causar vergonha, pois nele está o amor e a graça, a distribuição da morte, a luz, a vida. Ser entendedor de tais verdades influenciadas pelo mesmo deve gerar em nós intrepidez e não vergonha. Lembre-se, sabemos em quem temos crido. Nós temos crido em Deus, temos crido em Jesus, irmãos. Sabemos que Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder pertence a Ele, ao Senhor Jesus, este que falou com vocês hoje, que está convosco até a consumação do século. Sabemos que Ele é poderoso para guardar e conservar tudo o que é nosso depósito até aquele dia. Anunciar o Evangelho eterno de Deus gera honra e não vergonha. A vergonha vem da visão errada do nosso Senhor
do nosso Salvador. Não se está anunciando um Deus menor, um Deus fraquinho. Você não está anunciando um Deus perrengado, não. Pregado numa cruz. Você não está anunciando um Deus pregado lá e que não desceu, não, irmãos. Você está anunciando um Deus que foi pregado na cruz, foi ressuscitado, tá? E está lá à direita de Deus, voltou, viu? Sofrendo e morrendo. Você não está pregando um Deus que está sofrendo e morrendo, não, até hoje, não. Ele ressuscitou e está conosco até a consumação do século. Não está pregando um Deus morto, é um Deus vivo, um Jesus que ressuscitou. Se está testemunhando de um Deus que ressuscitou, vive e que tem todo o poder nos céus e na terra, vitorioso, poderoso, glorioso, e que no devido tempo todos, absolutamente todos, diante dele, ajoelhados, adorarão. Gostaria que a Salmona sentasse por aqui, que não precisava disso. Vem aqui, Salmona, senta nesse banco aqui, na frente aqui. Não precisava de eu falar isso. Vitorioso, poderoso, glorioso, e que no devido tempo todos, absolutamente todos, diante dele, ajoelhados, o adorarão. Pregar o Evangelho não é anunciar um conto de fada e avisar sobre a vida eterna. Avisar sobre a vida eterna e todas as consequências. Lembre-se de Paulo: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposto essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então Paulo que disse isso aqui, tá? Paulo falou. Não se brinca com os desejos da maior autoridade de todos os tempos. Não se esqueça, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então com Deus ninguém se brinca. Tem muitos vídeos aí, né? Com Deus não se brinca. Então com Jesus não se brinca, tá? Não se brinca com as coisas de Deus, são sagradas. O mundo de nossos dias é tal como os dias de Noé. Estamos cercados de homens com o coração cheio de maldade e pior, nutrindo com perversidade. Quantas coisas terríveis neste mundo, e as pessoas estão se alimentando dessas coisas, nutrindo de perversidade. Estão matando, estão roubando, falando mal, criticando. Há dois textos que devem chamar a nossa atenção. Os dois estão em João 17. Assim diz: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus falou: olha, eu não estou mais no mundo, falando para Deus, mas eles estão. Eles ainda vão passar tribulação, vão sofrer, Pai, mas proteja eles no teu nome, guarda eles no teu nome. E isso, irmãos, foi um pedido de um filho, e o Filho de Deus foi quem pediu isso. Amém? Não rogo que tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus está falando: não rogo que o Senhor tire eles do mundo, mas livra eles do maligno. Tá? Aqui temos a oração sacerdotal de Cristo. Responda-me: o Pai negará atender o pedido do Filho? Jesus tem poder, tem tudo, Deus tem tudo em suas mãos.
Agora, vai deixar de atender o seu filho, Jesus? Jamais, irmãos. Às vezes um filho meu pede alguma coisa e a gente não dá. Às vezes as condições não dá para fazer, mas a vontade é de fazer. Agora Deus tem tudo, tá? Deus tem tudo em suas mãos. Jesus tem tudo em suas mãos, tudo. Ele não vai negar. Deus não vai negar o pedido do filho. Então, amados, pregue o Evangelho com intrepidez, seja destemido. Há no mínimo um anjo do Senhor do seu lado, velando por você, que herdará a salvação. Então está em Hebreus 1, versículo 13 ao 14. Tá? Além do mais, não nos esqueçamos de Emanuel, que quer dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Emanuel, que? Deus conosco. Então Ele está conosco até a consumação do século. Não nos esqueçamos de seu poder. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Eu evangelizar, por último, eu evangelizar, eu não. É função do pastor. É ele que é dono da igreja, ele que manda na igreja, é ele que é o pastor da igreja. Eu evangelizar é função dele. Olha aqui, é função dos pastores e obreiros. Isso aí é alguém que diz, Alguém que ainda está faltando um pouco de entendimento, que precisa ser chegado um pouquinho e ensinado mais um pouquinho para aprender o Evangelho e ensinar. Amados, a ordem e de pregai foi entregue a todos os discípulos. Todos os discípulos. A questão da liderança foi realizada por Cristo em outro momento, quando o Senhor chama Pedro e determina que apacenta os cordeirinhos. Depois que os discípulos fizeram o discípulo, ganharam muitas pessoas, agora Jesus separou Pedro para cuidar. Está vendo a diferença? Separou agora Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ensina minhas ovelhas como andar na minha palavra. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Senhor, tu sabe todas as coisas. Então apacenta minhas ovelhas. Então Pedro foi escolhido para apacentar as ovelhas. Tá? Mas depois a missão foi feita, foi evangelizada. Diz para os discípulos todos os discípulos. O cristianismo é uma fé missionária. A própria natureza de Deus é amor, e Deus exige isso, pois Deus é amor, e Deus não quer que ninguém pereça. 2 Pedro 3:9. Jesus morreu na cruz pelo mundo todo. Quem é filho de Deus e compartilha a sua natureza, levará as boas novas ao mundo todo. Então, comentário bíblico expositivo, Novo Testamento, primeiro volume, 5, edição geográfica, Santo André, 2006, página 140, tá? Um comentário bíblico. Todos somos chamados para participar deste momento ímpar de amor, todos nós. Levar as boas novas é honra, privilégio, compromisso e felicidade de todos nós. Veja que Cristo desejava discípulos fazendo discípulos,
Ser um discípulo é muito mais que membro de uma igreja. É muito mais ser membro que uma igreja. Um discípulo apega-se ao seu mestre, identifica-se com ele, aprende e vive com ele. Aprende não apenas ouvindo, mas também praticando. Jesus chamou 12 discípulos e os ensinou de modo que fosse capaz de ensinar os outros. Então está aqui. Tá? Jesus chamou os discípulos pregaram a palavra de Deus e hoje nós temos ela em nossas mãos. E da mesma forma que eles fizeram, esse Jesus nunca mudou, simplesmente foi para o céu. Mas ele continua o mesmo Jesus, o mesmo Filho. Deus continua sendo o mesmo Deus, não mudou. Tá? Mudou as coisas que ele fazia no passado, no Velho Testamento, mas o Deus continuou do mesmo jeito. Ele vai salvar, mas também ele vai castigar. Tá? Vai levar para o céu, mas vai lançar também muitos no fogo, no mar de fogo ardente, onde o verme nunca morre, o fogo nunca apaga. E Jesus não quer isso, Ele não quer fazer isso. Ele nos dá a oportunidade, e nós temos que ir e tirar as pessoas do mundo, para que elas não sejam lançadas no mar de fogo ardente, tá? Para que ela seja salva, e só Jesus pode salvar. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, eu agradeço a todos.